Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor Deus, no nosso meio. Faz com que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Faz, Senhor Deus, com que as nossas vidas sejam transformadas. Faz de novo no nosso meio, Senhor, as curas. Faz de novo, Senhor, as libertações. Faz de novo, Senhor, as restaurações. Vem, Senhor. Vem como Jeová Jiré. Vem, Senhor, como o nosso provedor. E provê aquilo que precisamos nessa manhã. E o Senhor conhece as nossas necessidades melhor do que nós mesmos, Senhor. Glorifica o Teu nome nessa hora, nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmão. Obrigado, irmãos. Sentado mesmo. Estenda sua mão para cá. Me ajuda numa oração. Senhor, nos ajuda a remir o tempo. Nos ajuda, Senhor Deus, a fazer dessa hora uma hora especial. Nós não viemos aqui para ouvir palavras de homem, então que não seja eu falando, mas o Senhor através da minha vida. Senhor, que tudo aquilo que sair da minha boca venha diretamente do Teu trono e alcance os nossos corações. Te dou liberdade, Senhor, e como igreja, em concordância, nós clamamos, fala porque os Teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, você presta atenção nessa pergunta. Ela parece simples e boba, mas é para começar a gerar algo no seu coração. Você entrou aqui com uma necessidade hoje? É só para gerar algo nos nossos corações. Você veio aqui com uma necessidade? Alguns têm necessidade de cura, alguns têm necessidade de emprego, alguns têm necessidade de restauração familiar, de casamento, de filho nas drogas, e de necessidade de restituição. Você entrou aqui com uma necessidade? Não precisa levantar a mão, é só para você deixar algo ser gerado no seu coração. O último louvor que nós cantamos antes da pausa grande das consagrações e oferta, ele falava de Jeová Jiré, Deus provedor. Irmão, Deus trouxe você aqui porque o desejo dele é te abençoar e me abençoar. O desejo do coração de Deus é prover para você a sua necessidade. E se você não tem certo hoje no seu coração qual é a sua necessidade, creia que Deus sabe melhor do que você o que você precisa. Nem sempre aquilo que você acha que precisa é o que você precisa de verdade. Então eu queria que você, desde o começo, já rasgasse o seu coração para Deus, para que Ele ministre você naquilo que você precisa ser ministrado. Amém? Enquanto estava no último louvor, eu estava ali no cantinho e Deus me trouxe algo ao coração, que eu conversava com uma aluna lá da academia, onde eu trabalho. Você já ouviu aquela, ou talvez você mesmo já falou, assim, eu não pedi para nascer? Muitas vezes, isso parte do nosso coração, às vezes o adolescente fala, a pessoa em rebeldia fala, é uma frase muito comum, eu não pedi para nascer. Sabe quando a gente está vivendo em situação de crise e a gente fica igual aquele personagenzinho de desenho, ó céus, ó vida, ó azar. Dá a impressão que tudo está contra a gente, que nada está dando certo. Você consegue identificar essas informações que eu estou contando para você?
Por que eu estou falando isso? Porque Deus, enquanto eu estava ali, Ele colocou no meu coração para dizer para vocês, e eu creio que é para mim também, que nós somos mais do que vencedores. Não tem, talvez, assim, ainda, ligação com o que estava previsto por mim. Mas Deus mandou dizer, você é mais do que vencedor. Em Cristo que te amou. Sabe quando Ele me mostrou isso? E às vezes, olhando para a minha vida, você olhando para a sua vida, a gente não se acha um vencedor? Sabe quando a gente está naquela situação difícil, e talvez seja a situação que alguns se encontrem, e Deus sabe o porquê que Ele mandou falar isso? A gente não se acha o mais do que vencedor, a gente não se acha vencedor, a gente na verdade não se acha nada às vezes. Deus me trouxe à memória que a sua existência é a existência de um campeão. Como assim, Thomas? Não estou entendendo. Para você ser gerado, você teve que vencer uma corrida. E você venceu milhões de outros espermatozoides que queriam nascer também. Você venceu. Então, quando você veio a esse mundo, você nasceu como um vencedor. Eu não sei se você já participou de algum campeonato, se você já entrou em alguma competição, se você é daqueles que fala que não tem sorte na vida, mas eu queria que você refletisse nisso como começo. A sua existência é a existência de um vencedor. Você começou a sua trajetória nessa terra, vencendo milhões. Você não venceu uma corrida com 1000, com 100. Você não venceu uma corrida com poucos. Você foi vencedor de mais de milhões que queriam tomar o seu lugar. E você venceu. Então Deus te trouxe a essa terra já como um vencedor. Amém? Eu queria com você ir para Juízes. E lá em Juízes a gente vai falar sobre um homem que antes mesmo dele nascer, a Bíblia registra que Deus tinha uma expectativa sobre a vida dele. E eu quero declarar sobre a sua vida que a palavra do Senhor, ela declara assim, Deus falando, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O seu coração ele anseia por algo. E eu creio firmemente que o maior anseio dos nossos corações é encontrar paz. Paz pessoal, paz familiar. Ter uma vida de paz. Alguns norteiam a paz como circunstancial, monetária. Se tem dinheiro, se tem saúde, se tem paz. Mas no fundo, quantas vezes a gente tem dinheiro e não tem paz? Tem saúde e não tem paz? Então, no fundo, o que todos nós almejamos, o anseio do nosso coração, é que aquele grande buraco seja preenchido. Um buraco nas nossas almas. Amém? Você concorda comigo? E eu quero declarar para você uma coisa boba, está ocorrendo, está brotando. Então, como a gente orou para que Deus falasse, Deus ele tem o tamanho exato do buraco do seu coração, do meu coração, da minha alma e da sua alma. Se por acaso algum abatimento está sobre você hoje,
Se alguma tristeza está sobre o seu coração hoje, o Senhor, o príncipe da paz, Ele quer ministrar você. Ele quer ministrar a minha vida, Ele quer ministrar a sua vida. Amém? Foi por isso que você foi trazido por Deus. Ele quer suprir você naquilo que você precisa. Vamos lá. Nem abri Juízes, vou achar aqui. Juízes 13. A gente vai discorrer um pouco sobre a história de Sansão. A história de Sansão, ela começa no capítulo 13, dizendo assim: tendo os filhos de Israel, e presta atenção nisso, irmão, tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Eu acredito que eu não preciso discorrer demais da conta sobre o povo de Israel ser o povo de Deus. Eu acho que... Tem alguém que está vindo à igreja pela primeira vez? Tem uma irmãzinha lá. Tem alguém que está vindo aqui há menos de um mês? Temos 2, 3. O povo de Israel é o povo de Deus. Deus escolheu o povo de Israel para, a partir dele, se manifestar ao mundo. Para ser bem simples e sintético. Hoje, Deus nos alcançou o mundo inteiro através de Cristo Jesus. Então, hoje, todas as vezes que a gente fizer menção do povo de Israel, a gente está fazendo menção de nós, a igreja, de nós, um povo escolhido. Israel foi um povo escolhido e adquirido por Deus. Em nome de Jesus, você é escolhido e adquirido por Deus, através de Jesus e do seu sacrifício na cruz. Amém? Só para identificar, quando fala aqui então, no capítulo 13, versículo 1, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, este, o Senhor, os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Por 40 anos o povo de Israel foi subjugado pelos filisteus, porque eles começaram a fazer coisas que eram más aos olhos do Senhor. Eles começaram a andar em desobediência ao Senhor. Olha para a sua vida e eu vou olhar para a minha. Quantas são as vezes em que eu, escolhido por Deus, faço coisas ainda que são más perante os olhos do Senhor? Quantas vezes talvez você faça algo que é mal aos olhos do Senhor? Isso chama pecado. O pecado é tudo aquilo que te distancia de Deus, que entristece o coração de Deus. Quantas vezes a gente entristece o coração de Deus? E muitas vezes, como consequência então dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, a gente acaba tendo uma consequência. O povo de Israel, a nação de Israel, ficou subjugada por 40 anos em decorrência ao pecado deles, ao afastamento da presença de Deus. Então, o contexto do começo dessa história é Deus provendo para o povo uma libertação de uma situação de escravidão. É o que a gente vai começar a ler a partir do próximo versículo. E talvez você esteja num processo de escravidão ainda. Talvez até em decorrência dos seus erros, você esteja pagando por eles. Você esteja sofrendo hoje, eu esteja sofrendo hoje, a consequência de ações equivocadas, erradas nossas. Tudo aquilo que o homem planta, a Bíblia fala que ele colhe. Então há uma semeadura.
Você semeou uma atitude, uma situação X, e você vai colher sobre ela. Ninguém foge disso. E talvez, mesmo sendo cristãos, mesmo tendo uma caminhada com Deus, a gente ainda falha. Você falha? Levanta a mão, só para eu saber quem ainda falha, por favor. Às vezes eu estou falando só para mim mesmo. Amém, então não é só para mim. Então, às vezes, a sua falha te traz a um lugar, a uma situação, como consequência. E o desejo de Deus hoje é ministrar os nossos corações, ao ponto da gente entender que nele há solução, nele há saída, nele há resposta, para o meu problema e para o seu problema. Amém? Vamos continuar na leitura. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Vamos parar por aqui. O povo de Israel cativo. Deus escolhe uma família e a partir dessa família ele já opera o milagre, ele já se apresenta dizendo que ele é um Deus de milagre, um Deus provedor. Você é estéril, você não pode e eu vou te dar. Então o que vai nascer de você é um milagre. Então você precisa se consagrar. Consagração, presta atenção, essa é a chave. Já começa com uma das chaves na mão. Consagração. Thomas, que bicho que é esse? É se separar. Consagrar é separar. Você e eu precisamos, então, já do começo, entender isso. A nossa vida cristã, ela precisa de uma separação. De uma vida que não é a vida cristã. Da vida que comumente a gente levava lá fora. Então a gente precisa, já desde o começo, para entender que Deus tem um chamado e tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Você não nasceu por acaso. Você que é um vencedor e venceu mais de 17, 19 milhões de outros na sua chegada. A sua chegada aqui, ela é da parte de Deus com um propósito. Você nasceu para cumprir algo da parte de Deus. Talvez você não saiba, talvez você ainda não tenha se encontrado dentro desse propósito, mas eu quero declarar para você que a sua vida não é uma vida de acaso. Você não nasceu por acaso, você não está aqui por acaso, você não está ouvindo essa palavra por acaso, mas Deus talvez esteja querendo alinhar a minha vida e a sua vida ao seu propósito. E para que isso aconteça, declarando para você que você tem um propósito, Deus tem para você um propósito para a sua vida. E o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é um propósito parecido com o propósito de Sansão. Hã? Como assim, Thomas? Nós vamos livrar o povo de Israel? Não. Deus quer, através da minha vida e da sua vida, fazer com que a grande comissão que está lá em Mateus, ela aconteça. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas como a gente vai ficar em conformidade com essa comissão, esse chamado, a gente vai cumprir isso nas nossas vidas, se as nossas vidas não estiverem alinhadas com a palavra. Sabe por quê? Falar, até o papagaio fala. Se você treinar o papagaio, ele... Crrr, Jesus é bom. Crrr, Jesus salva. Até ele pode fazer isso.
Deus quer que a sua vida seja uma vida que reflita a sua glória. E que através da sua vida você mostre para as pessoas um Jesus bom, um Jesus salvador, um Jesus provedor, um Jesus que transforma, que cura, que liberta, mas isso tem que ser real para você. Se isso não for real para você, como é que você vai apresentar isso lá fora? Está me entendendo? Isso tem que ser real para a minha vida. Se isso não for real para a minha vida, como é que eu vou falar? Amém? Esse menino nasceu com um propósito. O anjo do Senhor apareceu para essa mulher estéril e falou para ela, olha, se separe. Não beba vinho, não beba bebidas fortes, não coma coisas imundas. Talvez esse não coma coisas imundas para nós fique meio vago, mas para o povo de Israel, eles têm, lá na Torá, na lei de Deus, Deus colocou para eles uma listagem de coisas que eles podiam, ou melhor, que eles não podiam fazer, que eles não podiam comer, as leis do Senhor. Se você tem se dedicado a conhecer o seu Deus, se você tem se alimentado da sua palavra, aqui tem para nós as direções daquilo que nós devemos ou não devemos fazer. E é em cima disso que Deus quer que a gente se consagre e se santifique. Como o Senhor disse na palavra para o povo de Israel. O Senhor falou para os sacerdotes, se santifiquem hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A maravilha no meio de vós, ela vem depois da consagração, depois da separação. Então talvez Deus esteja chamando a nossa atenção, a minha atenção, a sua atenção, de que a gente precisa se atentar para a separação das coisas desse mundo. Para que a gente cumpra aquilo que Ele tem para nós, o propósito que Ele tem para nós. Aqui, nesse versículo que a gente leu, fala desse chamado. Olha lá no versículo 7. A gente leu até o 3, até o 5, agora o 7. Porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz um filho, agora, pois, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma as coisas imundas, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno, até quando? Até o dia da sua morte. Este menino, ele vai nascer com um propósito, e ele precisa aprender a se separar. Até quando? Até o dia da sua morte. Até quando você precisa se separar das coisas desse mundo? Até o dia da sua morte. Até o dia que o Senhor recolher você, o dia que o Senhor me recolher, a gente precisa de uma separação. Para que então o Senhor opere o grande livramento, que o Senhor traga a bênção, que o Senhor conclua aquilo que Ele tem através das nossas vidas. Eu não sei se vocês conhecem a história de Sansão. Mas a história de Sansão, ela é registrada em 3 capítulos. Se eu fosse ler tudo isso, ainda mais eu que falo pra caramba, a gente ia muito longe. Então eu quero contar um pouco da história de Sansão para vocês. A Bíblia diz que Sansão então cresceu e ele gostou de uma das moças do povo filisteu. E falou para o seu pai, toma essa moça para mim. Trocando em miúdos, para o nosso linguajar, pai, eu quero me casar com essa moça aí. Só que para o povo de Israel, eles tinham uma direção de Deus, que eles não podiam se envolver com outros povos. Então o seu pai lhe pergunta, mas não tinha entre nós, entre o nosso povo, uma mulher? Mas ele insistiu que ele tinha gostado daquela mulher. Enfim, e esse
é um fato importante. Eu não vou ler, mas eu vou tentar esmiuçar esse fato. O pai foi até o pai da outra moça e fez todos os trâmites de noivado que precisam ser feitos. Então, eles ficaram, na nossa versão atualizada, noivos. E houve uma festa por 7 dias. E a Bíblia, quando registra isso, ela registra, assim, que o seu pai deu essa chamada de atenção nele, mas não tinha. Mas o Senhor estava nesse negócio. O Senhor tinha um propósito com este relacionamento de Sansão com a filha de um dos filisteus. Quando foi feita, então, essa festa, a Bíblia conta que Sansão ele estava indo até esse lugar, antes da festa, perdão, ele estava indo e no meio do caminho um leão veio e saltou sobre ele, o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Sansão, se quem conhece a história, lembra sempre da força que ele tinha. Então a Bíblia declara que ele pegou esse leão e rasgou o leão no meio. Passado alguns dias, ele foi até o lugar onde estava o corpo do leão e tinha lá uma colmeia, e favos de mel saíam dali. E ele tomou do favo de mel e comeu, e enfim. Quando já estava lá na festa e tudo mais, 30 homens do povo filisteu estavam lá nessa festa. Eles tinham sido convidados para esta festa. E Sansão começa ali, então, a fazer um desafio com eles. E ele falou, vou propor um enigma para vocês. E ele propõe um enigma. Eu queria ler com você esse enigma. Ele está 14:10. 14:12. O enigma de Sansão, naquela festa. Disse-lhe, pois, Sansão, dar-vos-ei um enigma para decifrar. Se, nos 7 dias da boda, me declarar e descobrides, dar-vos-ei 30 camisas de vestes festivas. Se não pudermos declarar, vós me dareis 30 camisas e 30 vestes festivas. E eles lhe disseram, dá-nos o enigma a decifrar, para que ouçamos. Então lhe disse, do comedor saiu comida, do forte saiu doçura, e em 3 dias não puderam decifrar o enigma. E aí então, olha o que aconteceu. Vamos ler aqui o 15. Ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão, persuade o teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa do teu pai. Enfim, ainda estava no prazo, entre os 7 dias, aqueles homens foram lá e falaram para a futura mulher de Sansão, eu falo, faz com que ele conte para você e conta para nós, senão a gente vai queimar sua casa e a sua família dentro. Olha que terrível. Então ali começou o propósito de Deus. Ali Deus já permitiu ser gerada uma confusão, para que então começasse a manifestar o que Deus queria. E a mulher foi lá e conversou com Sansão, e o coração dele se amoleceu para a sua noiva, e ele contou para ela saiu correndo, picou a mula, contou para eles. Contou para os homens. Quando Sansão chega, ainda no tempo oportuno, os homens declaram e conseguiram. A Bíblia declara, se a gente fosse continuar a leitura, que Sansão se enfureceu e saiu. E ele foi a um vilarejo vizinho. E a Bíblia declara que o Espírito do Senhor se apoderou dele, de novo. E lembra que o povo filisteu, eles escravizavam, eles eram dominadores do povo de Israel. Ele foi até um lugar onde residiam filisteus e matou 30 homens. E arrancou as vestes festivas que eles tinham. E foi lá e pagou o que ele devia. Uau, mas como assim, Thomas? O homem de Deus fez uma bagunça dessa?
A bagunça começou pela mentira. Não tinham como eles concluírem ou eles entenderem aquele enigma. Aquilo ficou muito claro para Sansão. A armação que eles fizeram e a ameaça ficou muito clara, declarada para Sansão. Então a ira se acendeu. E o Espírito do Senhor se apoderou dele para fazer justiça naquela causa. E ali começou. Ele foi, entregou as vestes, mas a situação ficou tão tensa, eu não vou ler, eu vou traduzir, trazer para nós, que acabou com a festa, acabou com tudo. Não teve condições de continuar aquele negócio. Sansão foi embora. Passado alguns dias, Sansão volta para tomar da sua esposa. Mas como o pai daquela moça filisteia, ele tinha ficado entre a situação, o que ele fez? Ele pegou a mulher que era prometida a Sansão e deu para um amigo de Sansão. Deu a conhecer, a Bíblia fala. Então, essa mulher que era prometida se relacionou com um amigo de Sansão. E Sansão, passados uns dias, ele vai lá para ele tomar posse daquilo que era dele. E encontra essa situação. Ele foi, aquela que era sua, já não é mais. Já passei para frente. Mas eu tenho até uma outra aqui, que é mais bacana que ela, e assim por diante. Sansão, a Bíblia fala que ficou irado de novo. E Sansão pegou, saiu daquele lugar, ele juntou 300 raposinhas, tacou fogo no rabo delas e soltou nas plantações, no campo dos filisteus. Olha a bagunça. Na época que eles estavam para colher, os filisteus estavam para colher, Sansão foi lá e queimou tudo. O que aconteceu? Aquele povo filisteu começou a caçar Sansão. E a história ela vai se desenrolando nesse contexto. Deus permitiu com que Sansão tivesse acesso, houve uma briga, uma confusão, uma perseguição. Sansão foi lá e colocou esse fogo e os homens foram até a cidade de Sansão. E falaram, opa, vocês sabem que nós dominamos sobre vocês. E ele já tinha fugido, ele estava escondido. Ele falou, me dá esse homem, me dá esse tal de Sansão. Do povo de Israel, juntou 1000 homens e foi atrás de Sansão. Quando chegou lá, eles acharam Sansão e se apresentaram para ele, falaram, Sansão, assim, assim, assado, eles querem você. Então, Sansão fala para eles assim, vocês juram que vocês não vão me matar? Sim, nós só queremos levar vocês para que o problema acabe, resolva o problema. E ele se permite ser amarrado. E vai. Levam Sansão e entregam nas mãos dos filisteus. Os filisteus se aglomeram para cima dele. E aí nós vamos ter que ler. Senão fica só nos causos. Deixa eu só achar. Aqui. 15 e 14. Lembra? Chegando lá. Ó. Chegando eles a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fio de linho queimado, e as suas amarraduras se desfizeram de suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens, e disse-lhes, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo acabado ele de falar, lançou de sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar Ramate-Lei. Sentindo grande sede, presta atenção nisso, clamou ao Senhor e disse, por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos?
Então, quando Sansão mata esses 1000 homens, a grande salvação não foi a grande salvação para Sansão. A grande salvação foi a grande salvação para o povo de Israel. Porque eles tinham ido tirar satisfação com o povo de Israel. Eles não iam deixar barato o que aconteceu pegando apenas Sansão. Então, naquela situação, 1000 homens foram feridos com uma queixada de jumento. Sabe o que é a queixada de jumento? É um queixo. Tinha um jumento morto e o queixo do jumento ele pegou como arma. E com essa poderosa arma, ele matou 1000 homens. Já pensou nisso? Mas, passado isso, ele se esgotou das suas forças e sentiu sede. E aí, então, olha a fala dele. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor. Então o Senhor fendeu, 19. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em lei, e dela saiu água. Tendo... onde que eu estou? Tendo bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chama-se aquele lugar em Acoré. Até o dia de hoje, Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus por 20 anos. Podia parar a história por aqui. Teve livramento, teve a contenda, o Senhor ainda recobrou as forças dele, suprindo e provendo a necessidade dele pós o grande livramento. Imagina, irmãos, qual foi essa sede que ele teve. Eu não sei se vocês já fizeram atividade física por 1 hora ininterrupta. Eu não sei quantos de vocês... Quem já fez? Levanta aí, só para eu ter uma ideia. Quem já fez qualquer tipo de atividade física por 1 hora? Sabe aquela sensação de cansaço? E dependendo do tipo de atividade física, aquela sede que dá, que parece que as forças foram embora e a sequidão está puxando você para dentro, parece que está realmente minguando você. A Bíblia não relata quanto tempo ele ficou, mas quanto tempo? Pensa aí, ajuda eu na imaginação. Quanto tempo será que ele ficou para matar 1000 homens? Se fosse arma, era rápido, com uma metralhadora, tinha acabado tudo. Mas não foi pancadaria, irmão. 1000 homens. Imagina a situação que ficou esse homem de falta de força. Deus operou grande livramento, deu aquela vitória maravilhosa, mas ele ficou acabado. Ele não tinha mais força. A impressão que ele tinha é de que ele não ia passar daquele momento. Você já passou por uma situação assim? De ser usado por Deus, de ser um abençoador, de fazer e acontecer, ajudar o vizinho, ajudar alguém que precisa, orar, interceder, buscar por alguém, e de repente você se sente fraco e sem força? Dando aquela impressão que não vai aguentar. É o que acontece. É uma luta que acontece quando a gente se coloca por alguém. Mas aqui tem um registro de que Deus é aquele que provê para nós o renovo das forças. Na sua fraqueza e na sua necessidade, o Senhor provê para você e para mim o renovo das forças. Mas a história não acaba aqui. Tem mais coisa para eu contar para vocês. No 16, que é o próximo capítulo, começa o que eu coloquei aqui, a ruína de Sansão. Até aqui, o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor era com ele. A Bíblia fala que até nas mortes, né, nos livramentos, nas situações, o Senhor se apoderava dele. O Senhor era com ele. Ele era um homem separado. Mesmo quando ele foi querer se casar com uma moça do povo filisteu, ele fez tudo do jeito que tinha que fazer, era certo. Ele foi com o pai, pediu em casamento, ele preparou festa, eles estavam noivos. Presta atenção que isso parece que não, mas olha como começa a fazer a diferença do que vai acontecer a partir do 16, aonde ele começa a se equivocar. E aí vamos tentar fazer ligação com as nossas vidas.
Sansão foi a Gaza, e ali uma prostituta, e ali viu uma prostituta, e coabitou com ela. Ele saiu do lugar onde ele estava, foi para uma outra região, para uma outra cidadezinha, encontrou uma prostituta e teve relação com ela. Presta atenção, irmão. Tudo começou direitinho para aquele homem consagrado. Ele tinha um propósito. Ele estava fazendo as coisas certas. Deus deu uma grande vitória, um grande livramento através da vida dele. Ele estava se sentindo a última bolacha do pacote, provavelmente. Super, ultra, mega especial. Talvez. A Bíblia não relata. Mas depois de uma grande vitória, é muito comum da gente abaixar a guarda. É muito comum de depois de um grande livramento, depois de uma grande bênção recebida, depois de uma resposta de oração, a gente abaixar a guarda e descuidar. E ele descuidou. Ele se interessou e se relacionou com uma prostituta. Para um homem judeu, isso já seria fora da lei. Porque lembra lá na lei? Deixará o homem o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. O desejo de Deus era que o homem tivesse a sua esposa. E ele foi se envolver com uma mulher prostituta, que não era então esposa dele. Então ele começou a perder a visão daquilo que Deus tinha para ele. A santidade dele começou a ir embora. Como anda a sua santidade? Como anda a sua vida com Deus? Eu vou refletir na minha, reflete na sua. Como anda a sua vida cristã? Dentro daquilo que você tem ouvido, lido, aprendido, como é que está a sua prática? Você que foi escolhido para um propósito, eu que fui escolhido para um propósito, como é que está o meu caminhar e o seu caminhar? Eu conheço o meu, só você sabe do seu. Talvez alguém saiba até alguma coisinha do meu, ou talvez alguma coisinha do seu. Mas lá no íntimo, no interior, como é que a gente tem andado? Lembrando, você tem um chamado, eu tenho um chamado. Eu coloquei no meu estudo o começo da ruína. No 16:4, ele diz assim, deixa eu só me situar. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Mais uma mulher. Quando diz aqui se afeiçoou, ele começou a gostar dela. E a Bíblia já vai relatando que ele vivia com ela. Então, os príncipes dos filisteus, no versículo 5, subiram a ela e lhe disseram, persuade-o e vê em que consiste sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 100 ciclos de prata, a cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço, em que consiste a tua tão grande força, e com que poderias ser amarrados para te poderem subjugar? E Sansão começa uma brincadeirinha com ela. Respondeu Sansão, se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem.
Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra fios de estopa chamuscado. Assim não se soube em quem lhe consistia a sua força. Vamos lá, do começo. Ele conhece essa tal de Dalila, uma outra mulher, se envolve com ela e começa então a visitar e a dormir com ela. Os filisteus, sabendo disso, foram até lá. Lembra que da primeira fala, eles ameaçaram aquela família? Nessa família, eles não precisaram disso. Eles ofereceram dinheiro. E Sansão foi traído por dinheiro. Traição. Muitas vezes, quando você está num caminho errado, quando eu estiver num caminho errado, a gente pode ser traído. Traição é algo que não deveria, mas que a gente ouve, a gente, infelizmente, vê acontecendo constantemente. As pessoas, elas não têm aliança mais. Elas não se respeitam mais. Lá fora, não aqui dentro da igreja. Aqui não. Aqui a gente é firme no propósito. Mas lá fora a aliança é quebrada muito fácil. E as pessoas são vendidas por qualquer coisa. Então, essa mulher que se relacionava com ele, mas em que em momento algum a Bíblia declara que o amava, ela se aproveitou dele. Ela queria ganhar aquele dinheiro. Não acredito eu que Sansão fosse um velho banguelo maltrapilho. Devia ser o cara. Ainda que Deus se apoderasse dele, ele devia ser fortão. Devia ser boa pinta pra caramba. Então aquela mulher se aproveitou da situação. Ela estava com um galã, com um homem bacana. Ele, abestado, olhou para o que não devia. Cobiçou aquilo que não era dele. E se entregou a uma paixão. Quantas paixões a gente se entrega? E não necessariamente paixão de pessoas. Quantas coisas nos atraem? E quantas vezes a gente se rende a coisas e situações que não são aquilo que Deus tinha para nós? Quantas vezes na minha caminhada e você na sua talvez se deixou levar por algo ou por alguém? E há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago. Aqui, essa mulher então começou a seduzi-lo com o seu charme, com a sua intimidade. E por longos dias, a Bíblia declara, se a gente fosse continuar a história, ela ficou perguntando para ele: fala para mim, fala para mim, fala para mim. Puxa, você não me ama. Aí já começou a mexer com o sentimento. A Bíblia relata que chegou uma hora que ele já não aguentava mais, depois de muitos dias, que ele abriu o jogo e contou para ela. Deixa eu achar aqui. 17, alguém achou primeiro que eu. 17, descobriu-lhe todo o coração e disse: nunca subiu navalha na minha cabeça. 16, capítulo 16, versículo 17. Desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobria todo o coração, mandou chamar o príncipe dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu o coração. E ali então, ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Olha que gostoso.
fez um cafuné, aquela coisa gostosa, e ele dormiu. E ela pediu que então raspassem a cabeça dele. E prendeu ele. E fez a mesma declaração. Sansão, os filisteus estão vindo aí. E ele acreditou que, como das outras vezes, ele ia simplesmente fazer. Só que agora não deu. Agora deu ruim. Lá no 20 diz assim: Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda desta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia, olha só, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus o pegaram e vazaram os seus olhos, furaram os seus olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Presta atenção, um homem com um propósito, cheio da presença de Deus, do poder de Deus, que trouxe para o seu povo livramentos, usado para matar 1000 homens com uma queixada de bode, imagina, de jumento, imagina isso, irmão. Quando perdeu o foco, ele perdeu toda a graça que ele tinha. Mas a ruína dele, vocês perceberam? Ela não foi imediata. Foi uma ruína paulatina, devagarinho. Ele se envolveu com uma prostituta. Ele foi para um outro lugar e ele cobiçou uma outra mulher. Ele se envolveu com ela por longos dias. A queda dele não aconteceu do dia para a noite. Começou como se nada tivesse acontecendo. Começou a queda dele em situações de prazer. Aparentemente estava tudo bem. Ele estava desfrutando e se deleitando com as escolhas dele. Mas há um preço a ser pago. E ele pagou caro por isso. Lá atrás, quando a gente leu do chamado dele ainda no ventre, né, que ele serviria o Senhor como nazireu até os últimos dias. Ele seria consagrado ao Senhor até os últimos dias da sua vida. Mas no meio do caminho ele se perdeu, irmão. Como é que você está na sua jornada? Como é que anda o seu caminhar, a sua vida cristã? Você tem um chamado, eu tenho um chamado. Como é que a gente está respondendo a ele? Será que a gente está sendo seduzido por algo? Por que o Senhor mandou essa palavra? Lembra, a ruína não acontece de uma vez. Ela é paulatina. Ela vem devagarinho. O diabo ele não te derruba num golpe só. Ele vai roubando as suas forças. E as suas forças principalmente em Deus. E a gente vai ficando com preguiça de orar. E a gente vai deixando de ler a Bíblia. Já não jejua mais. Já vem para o culto e se preocupa com algumas coisas que não deveria se preocupar. Não vê a hora de ir embora. O foco vai mudando. De repente, faltar no culto já não tem importância. De repente, coisas que você sabia que não era para fazer, você começa a fazer. Eu começo a fazer. Reflexão sobre a nossa vida. Como é que ela anda? Como a gente tem se portado? O que tem acontecido conosco? Talvez, para alguns de nós, seja já Deus querendo nos colocar no prumo. A história não acabou, ainda tem mais um pouquinho. Talvez para alguns de nós seja só um alerta. Você está indo bem. Continua. Presta atenção. Não perca o foco. Sansão perdeu o foco.
Sansão parou de servir ao propósito. Quando o problema de Sansão não foi ele ter perdido o cabelo. Não era esse o propósito. O problema dele foi ele ter se entregue. Ele se entregou. Foi a desobediência. Ele começou a desobedecer. Ele tinha princípios. O judeu, ele tem princípios a serem seguidos. O nazireu, ele tem princípios ainda mais rígidos a serem seguidos. E ele era nazireu, ele tinha um voto com Deus. Ele perdeu a sua força, ele foi preso, ele ficou cego, e ele ficou fazendo o serviço de um animal. Você já viu como é que funcionava o moinho? Era uma roda de pedra, em alguns lugares, em alguns sertões ainda tem. É uma roda de pedra grandona com uma vara, comumente usado por um animal, um boi, um jumento, um animal forte, que fica preso naquela vara e ele vai andando em círculos, girando, girando, fazendo com que aquela pedra passe por cima para moer. É um moinho. Ele foi usado como um animal. Ele perdeu aquela glória que ele tinha. É assim que o diabo quer fazer comigo e com você. Ele quer que a gente perca a glória que a gente carrega. E ele quer nos tratar como animal. Ele quer fazer de mim e de você escravo. Escravo do pecado. E ser tratado como animal. Mas graças a Deus o Senhor tem um fim melhor para essa história do que só essa escravidão. 16, 23, diz assim: Então os príncipes dos filisteus se juntavam para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrar, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam o seu Deus, Dagom, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo. E eu vou passar um pouquinho a história, para dizer para vocês assim, eles fizeram uma grande festa numa grande casa. E eles zombavam, não apenas de Sansão, mas do Deus de Sansão. Dagom era o Deus que eles serviam e eles declaravam: O nosso Deus nos entregou Sansão. Sansão, ao qual Deus se apoderava dele, o Senhor se apoderava dele. Aí a Bíblia relata assim, no 26, disse Sansão ao moço que estava, ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me entre os alpendres, as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia, com homens e mulheres. Também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Naquela festa eles trouxeram Sansão, com os olhos furados, como um animal, e ele ficava lá, no meio do povo, acorrentado, e o povo se divertia com a situação, zombando dele. 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que sustentavam a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita uma, com a mão esquerda a outra, e disse: Morra eu com os filisteus.
e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou com a sua morte dos que o matara em vida. Naquela situação, ele clamou a Deus: Senhor, me ajuda a me vingar. Me ajuda a me vingar, pelo menos por um dos meus olhos. Será que o propósito de Deus era que ele chegasse a essa situação de ter que morrer para matar 3.000 e tomar vingança? Eu não acredito nisso. As escolhas de Sansão o levaram a esse lugar, a essa situação. Deus não foi pego de surpresa. Deus nunca vai ser pego de surpresa pelo erro de Sansão, ou pelo meu erro, ou pelo seu erro. Agora, Deus está sempre pronto para te ouvir. O que Sansão pediu não foi uma restituição para Deus. O que Sansão pediu foi vingança. Deus deu força para ele. Deus concedeu graça a ele. Ele sozinho não teria condições de derrubar aquela casa. Será que eu preciso pedir justiça para Deus? O Senhor, ele diz a palavra: minha é a justiça. Muitas vezes eu preciso clamar a Deus por misericórdia. Falo: Deus, eu errei. Eu pequei, eu me afastei. Senhor, eu estou a ponto de desistir. Talvez essa seja a oração que a gente precise fazer hoje. Senhor, eu estava andando por lugares tortuosos. O meu pé já não estava mais endireitado. Senhor, me perdoe, me traz de volta ao lugar. Se o Senhor traz uma palavra dessa para mim e para você, irmão, é porque Ele quer nos alertar sobre algo. Eu aprendi que Deus, ele não toma o meu tempo e o seu tempo à toa. Tempo é precioso demais. Eu não tenho muito tempo e você também não. Nós temos um tempo nessa terra e precisamos aproveitar dele. Então, se Deus está falando, ou é para corrigir a mim e a você, ou é para alertar a mim e a você. Abre comigo em Hebreus. Hebreus 11, 6. Nós já estamos acabando. 11, 6. Conseguiu, Job? Deu para fazer? 11, 6. Ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você precisa ter fé para ir até Deus, mas não adianta ir até Deus de qualquer jeito. Você precisa crer que Ele tem uma recompensa para aqueles que o buscam. Trocando em outras palavras, ele falou galardoador. Eu vou voltar lá para o começo. Deus é provedor da sua necessidade e da minha necessidade. Qual é ela hoje? Qual é a sua necessidade hoje? Jeová Jiré é o nome do nosso Deus. É um dos nomes que se atribuem a uma das expressões de Deus para comigo e para com você. Provisão. O que você precisa hoje? Qual é a necessidade que você tem hoje? Por que você veio hoje? Ou por que Deus te trouxe aqui hoje? Abre rapidinho, tem 2 versículos.
Romanos 4, e eu vou acabar. Romanos 4, diz assim, 4,17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. O Deus, aqui que interessa para nós, era uma fala para Abraão, mas essa é para nós, a partir de agora, presta atenção nisso. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Irmão, pensa nessa terra. Eu ouvi um pregador falando uma coisa linda e depois, hoje, quando eu estava lendo, Deus me deu esse versículo, que é exatamente o que esse pregador estava falando. Pensa, no nosso mundo natural, a gente fala que não tem solução para a morte. Só para a morte não tem solução. Para todas as coisas, naturalmente, há uma solução. Mas olha o que a Bíblia fala aqui, nesse versículo que a gente leu. Que coisa tremenda. O Deus que vivifica. Irmãos, isso é demais. Isso é demais. O Deus que vivifica os mortos traz vida para quem está morto. Ressurreição é o nome dado. Vida para quem está morto. E olha o que ele faz mais, irmão, presta atenção. Talvez você não veja saída, solução para o seu problema, para a sua situação. Ele chama a existência as coisas que não existem. Se a solução do meu problema, do seu problema, ela não existe, e você clamar a Ele, Ele traz à existência coisas que nem existem para abençoar você, para abençoar a mim. Mas a gente precisa recorrer a Ele, irmão. A nossa jornada, ela é longa, até a chamada do Senhor eterna para nós. Enquanto isso, por inúmeras vezes você vai errar e eu vou errar também. Você não é perfeito e eu também não sou. Então essa palavra ela está dizendo para mim e para você, recorre ao teu Criador. Você tem um propósito, a gente tem uma caminhada. Não perca o foco, mas se acontecer, se você se perder no meio do caminho, irmão, recorre a Deus. Recorre a Deus. Eu não vou abrir, mas lá em Jó 14 está escrito assim, há esperança para a árvore cortada. Ainda que de velho o seu tronco venha morrer, ao cheiro das águas, aleluia, brotará. Vida nova, irmão. Não há limite para o que Deus pode fazer por mim e por você, comigo e com você. A única coisa que limita o agir de Deus sou eu e é você. Não deixe Deus limitado na sua vida.